louvor, cantou bonito demais, tocou bonito demais. Pode sentar um pouquinho, obrigado. Aleluia. Bom dia, amados. A graça e a paz. Amém? Glória a Deus. Estamos no primeiro, segundo, terceiro dia de conferência, né? Amém? Amanhã encerra. Aleluia, à noite. Mas a palavra permanece para sempre. Amém? Aleluia. Quantos sabem o título dessa conferência? O mover do Espírito. Aleluia. Então, quando nós pensamos, eu estava meditando sobre isso, quando nós pensamos no mover do Espírito, né? Logo vem a imagem, né? Ou a impressão que tem que ser aquele, né? Aquele mover, todo mundo corre para lá, corre para cá. Não é assim? Diga, isso também é bíblico. Amém? Diga assim, mas o Espírito Santo tem um cardápio mais alongado. Amém? E nesse cardápio, né, do Espírito Santo, tem o mover do Espírito, que é dele, amém? É ele que faz. Tem também os conselhos, não é verdade? Tem também as correções, aleluia, isso também faz parte do mover do Espírito, desse cardápio recheado, não é? Aleluia. Tem, se te fosse denominar aqui, você encontraria pelo menos umas dezenas, não é? Porque a palavra de Deus diz, lá em 2 Timóteo 3,16, que essa palavra que foi inspirada por Deus, ela tem como fim, não é, trazer admoestação, trazer correção, né, trazer educação, trazer ensino, que é a questão da educação na justiça. Então, isso também faz parte do mover do Espírito. Amém? Durante esses dias, né, ontem pela manhã, o profeta Marco Aurélio, ele ministrou aqui, né, deu alguns exemplos, né, naturais para encaixar no sobrenatural de Deus, né? O pastor João Alexandre também tem trazido os ensinos. Ontem à noite ele fez uma comparação. Para quem anda de avião sabe que, não é, quando a moça, a aeromoça, aquele pessoal que estão ali, eles dão a instrução das máscaras, né? E ele diz logo assim, a máscara você não coloca primeiro na criança ou noutra pessoa, primeiro coloca em você, não é? Também foi dado um exemplo natural para que nós venhamos entender o sobrenatural de Deus. Jesus também, ele não fez diferente. Jesus, ele deu muitos exemplos naturais para trazer para o espiritual. Amém? É bem notório que ele, em alguns lá em Marcos capítulo 4, quando ele começa a ensinar, e depois ele vai para um lugar onde só os discípulos, mestre, já que está somente a gente aqui, explica esse negócio direito, não é? Então ele explica, dizendo, olha, porque muitos ali não iriam entender se eu fosse falar da forma espiritual. Amém? Então, ainda falando dentro desse sistema, não é? O que foi que me inspirou a essa ministração nessa manhã? Eu estou indo buscar o profeta Manuel em casa, não é? Quando eu né, passei por lá, e eu vi que tinha um prédio perto da casa dele, do prédio dele, que foi construído na mesma época, só que estava sendo demolido. Todo o prédio está sendo demolido. Então aquilo significa dizer que foi o que? Diga, mal construído. Mal construído. Se ele estava sendo demolido é porque foi mal construído. Não é verdade? A primeira impressão que você tem, não é verdade? Porque ele cair, ele poderia realmente cair, mas antes de cair, acontecesse uma grande, né, ruína, uma grande catástrofe, podemos dizer assim. Então, os homens que fazem o análise perceberam que ele estava correndo um risco. Então, tirou todo o pessoal de dentro e estavam demolindo
naturalmente para construir outro, ou não, no mesmo lugar. E baseado nisso, eu fui para a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua palavra, aleluia, em 1 Coríntios, no capítulo 3, aleluia, diga: o mover do Espírito também é ensino. Aleluia, o Espírito Santo se move também no ensino. De fato, se você for estudar direitinho a palavra de Deus, dos evangelhos, você vai perceber que Jesus ensinava mais do que pregava. Porque o fundamento está no ensino. O fundamento está no ensino. Amém? Então, quando nós entendemos isso, quando o pastor Silvio estava falando aqui a respeito, não é, de pessoas que ficam questionando ainda hoje, depois de ter ouvido tanto a palavra de Deus, não é, porque fica algumas pessoas, como diz a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Efésios 4:11, que Deus, ele concedeu os dons à igreja, que são os 5 dons ministeriais, com o fim de trazer a igreja aperfeiçoamento, trazer a igreja exatamente fundamento, para que a igreja não caia em erros, em pessoas mal intencionadas levando a igreja ao erro doutrinário. Aí tem pessoas na internet que com certeza não tem compromisso nenhum com a palavra, nem com Deus, nem com a igreja. Isso é certeza, porque se não falava mal da palavra de Deus, e diz que dízimo não é bíblico. Que conversa é essa? A Bíblia diz, a Bíblia está cheia, até mesmo Abraão ainda não se estabeleceu a lei ainda, ele já dava o dízimo. Nem a lei tinha sido estabelecida ainda, ele já deu o dízimo. Diga assim: é bíblico. Diga: se é bíblico, eu preciso obedecer. Amém? Agora fica uns, né, como dizia pastor Bando, uns idiota aí enchendo a rede social de videozinhos que não leva para canto nenhum, tem nenhuma edificação, contando mentira, e pessoas às vezes se apegam àquilo ali para depois, como pretexto, sabe para quê? Para não dizimar. Se está com raiva do pastor, será que é por conta disso? Sabe por que não confia? Então sai, se você não confia na liderança, sai, vai para a igreja que você confia e vai dar seu dízimo lá. Mas não fique enganando a você mesmo, porque isso é enganar a você mesmo. Amém? Você está usando as ferramentas do diabo para manter a sua doutrina, não é? Aleluia, diga assim: o mover do Espírito também é exortação. Aleluia. E nós precisamos, sim, irmãos, ouvir coisas sérias, porque nós temos que a palavra de Deus é séria, Deus é sério, o Espírito Santo é sério. Amém? Aleluia. Nós precisamos ser sérios também com as coisas de Deus, porque pessoas estão olhando para você, se você é sério ou não. Se você for pessoa séria, eles vão seguir você, vão parar para te ouvir. Se você não for, esse crente eu não quero nem conversar com ele. Amém, irmãos? Aleluia. E pessoas precisam, você precisa sim. A palavra de Deus diz, ainda não entrei na palavra, na administração não, mas eu vou entrar, amém? A palavra de Deus diz, veja bem, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz que o poder do Espírito Santo que veio sobre nós, não foi para você ficar com ele guardadinho, ele diz assim, é para você dar testemunho, para você testemunhar. Amém? Como, irmãos? Com a sua vida, com aquele poder que você recebeu. E o poder que nós recebemos do nosso Deus, do Espírito Santo, não é para você, não é simplesmente para a gente sair por aí, gente, eu tenho poder. Não, quem faz isso é quem está hoje brincando no carnaval, todo fantasiado, como foi dito aqui, não é? Achando que tem grande poder de influenciar pessoas. Poder para influenciar quem tem é eu e você.
porque temos dentro de nós o Espírito Santo que convence qualquer um. Amém, irmãos? O testemunho é esse, é a nossa vida, é o que você está falando, é o que você está fazendo, é como você está representando aquele que te deu o poder. Eu me lembro também aqui na palavra de Deus ainda, não é? Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo do 3 até o 9, ele diz assim, olha, o apóstolo Paulo, ele começa a narrar, dizendo assim, esse povo aqui da Macedônia, da Caia, das regiões, né, baixas, esse pessoal aqui receberam de mim um ensinamento, e eles não estavam tão bem, não era uma pessoa tão rica não, eles estavam passando por tribulação, mesmo assim eles atentaram ao ensino vindo do Espírito Santo, e se tornaram modelos, onde eu passei, as pessoas que estavam lá, que tinham recebido esse ensino, não precisou acrescentar nada, se tornaram modelo. E ele diz assim, no versículo 9, diz assim, pessoas se convertiam, largando os deuses e aguardando a volta de Cristo. Convicção da palavra que tinha sido plantado no coração daqueles irmãos daquela região. Amém, irmãos? Lá não tinha rema, lá não tinha escola de ministro, mas tinha homens sérios, como Paulo, Silas, passando nessas regiões, Tito, passando nessas regiões, plantando a palavra de Deus como uma doutrina eterna, que é essa palavra que não muda. Amém? A palavra não muda, mas muda a mim e você. Amém? Aleluia. Ela não precisa, a palavra de Deus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós. Pessoas querem ajudar a Deus, remedando a palavra de Deus, e ela não precisa disso. Ela já é suficiente para mim e para você, para termos uma vida verdadeiramente reta dentro de Deus. Amém? Aleluia. Antes de ler esse texto, lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 46, ainda diz Jesus assim, olha, por que me chamais de Senhor e não praticai o que eu vos ordeno? Vocês querem me chamar de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Aí ele começa exatamente a falar exatamente sobre isso, não é? Daqueles que constroem as suas vidas espirituais, irmãos, em cima da areia. É o que ele está dizendo. Assim, você quer que Jesus diz assim, você quer que eu explique como é que funciona a vida de pessoas que ouvem estas palavras? Está em Lucas, como também está lá em Mateus capítulo 7. E não pratica, eu vou dizer a quem se compara, a pessoas que constroem a sua casa em cima da areia. E basta qualquer vendavalzinho para destruir. São pessoas insensatas, não são pessoas sensatas. Desse aquilo que você está ouvindo de mim, pratique, que a sua vida, né, ele está trazendo uma comparação natural, o qual eu vi lá na rua do profeta Manuel, um prédio que está lá em ruína. Aquilo que quantas famílias se prejudicaram, que investiram o seu dinheiro, mesmo que venha a indenização, não é suficiente. Não é suficiente, porque o próprio governo não vai honrar em dias. Olha, pessoal, está aqui o dinheiro de vocês. Não é assim que funciona. Tem que entrar na justiça e fica morando em casa de família. Quantas famílias tem? São 24 apartamentos, né, Manuel? Aqueles prédios, são 24 apartamentos, quer dizer, 24 famílias prejudicadas. Sabe por quê? Por causa de uma construção mal feita, por causa de pessoas insensatas. Está lá, pessoas prejudicadas. E a minha vida e a sua vida deve ser construída na palavra, na rocha. Porque ele diz, ó, aquele que constrói as suas casas sobre a rocha, vem os vendavais, vem os problemas, mas eles não serão atingidos. Não serão atingidos. Aquilo que foi cantado ontem, eu agora sei quem eu sou, não é? Quando nós sabemos quem nós somos,
verdadeiramente pessoas vão dizer assim, realmente você sabe quem você é, porque você fala a palavra. A nossa vida, ela representa exatamente isso. Amém? Aleluia. Irmãos, temos que entender isso. Pessoas, muita gente, não é? Até mesmo que se diz que está no meio da igreja, não é? Dentro das igrejas, Jesus disse assim, olha, mas mestre, e essas pessoas que são representadas como joio, temos que arrancar nessa frente? Não, deixe essas pessoas. Deixe eles, porque só assim nós vamos saber a diferença, né? Saber quem é e quem não é. Eu já penso, não é? Eu não quero ser melhor do que Jesus, mas eu já penso de uma forma diferente. Eu já penso assim, que Jesus permitiu que essas pessoas permanecessem ali, porque há uma chance de elas serem restauradas. Há uma chance daquelas pessoas, uma vez que elas estão ouvindo a palavra, há uma chance delas se arrependerem. Amém, igreja? Porque uma das coisas que nós temos ministrado esses dias é exatamente esse arrependimento daquilo ou das obras que nós vamos ver daqui a pouco, das obras que não está trazendo para mim e para você edificação nenhuma, que não vai nos levar a lugar nenhum. Existe obra, eu me lembro que eu li um livro de um homem de Deus, né? Eu li vários livros dele, como são livros pequenos, né? Dá para você ler durante dentro de 2 horas, dá para você ler uns 3, são livros pequenos, né? Onde ele diz que aquilo que nós praticamos, mesmo que seja na igreja, ou pregando, ou fazendo a obra, mas se Deus não estiver recebendo, chama-se obras mortas, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Então muitas vezes estamos fazendo, mas não estamos fazendo para Deus, estamos fazendo para nós mesmos, e aquilo que você faz para você, são obras mortas. Deus não recebe. Deus só recebe aquilo que você faz para Ele. Quando você abre o seu coração, não é como foi lido ontem aqui, né? lá em Filipenses, lá em Efésios, que ele diz que nós precisamos verdadeiramente nos humilhar diante de Deus, para que tenhamos as respostas de Deus. Se humilhar diante de Deus, irmãos, não é você chegar, Senhor, como coitadinho, não. É dizer assim, Senhor, eu me arrependo, eu reconheço que eu errei, e eu não quero mais errar nessa área. Eu me arrependo, eu não quero mais praticar isso, porque não me trouxe nenhum resultado positivo. Tudo aquilo que traz negativamente para nossas vidas, irmãos, Deus, Ele reprova, e quem perde somos nós. E tem pessoas perdendo tempo, uma vez que deveriam estar, como diz lá em Hebreus, né? Já deveriam sermos mestres, mas temos que começar tudo de novo. E quando você tem um coração humilde de querer começar tudo de novo, ainda é bom. E quando não quer, se achando que já não precisa mais. A pior história é quando você diz assim, eu não preciso mais aprender, eu já sei o suficiente. Quem disse foi Kenneth Hagin. Disse, quando você acha que já está no topo, você está caindo. Vem a decadência daquele ministro, daquela pessoa que acha que já não precisa mais aprender. Aí vem a decadência. Irmão, nós precisamos sim ter um coração ensinável, sempre. Amém? Porque a melhor coisa, irmãos, é você se render a Deus, dizer assim, Senhor, eu preciso de você eternamente. Porque por mais que você saiba, você nunca vai ser igual a Deus. A Bíblia diz que você pode até ser igual ao mestre, mas nunca vai ser maior do que o mestre. Agora, para você se igualar ao mestre, você tem que rodar, você tem que andar muito. Existem muitos quilômetros para você, né, caminhar. Então continue caminhando, pelo menos você chega igual ao mestre. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia. Pastor Silvio, por favor, abra aqui essa água aqui, que eu vou abrir minha Bíblia. Aleluia. Então, a introdução foi essa, e nós vamos agora ler o texto, o qual o Senhor, Ele me mostrou.
Aleluia. Diga, a conferência continua. Aleluia. Nada melhor, irmãos, do que você, aleluia, ouvir pessoas estão querendo acumular pessoas nas suas igrejas, mas é com o intuito de ter números. Não é com o intuito de desejar que as vidas sejam realmente transformadas. Porque quando as vidas são transformadas, não tem muito, como que chama-se, holofote não. O holofote está na quantidade de número. Olha aquela igreja, eu vou para lá que tem muita gente. Seria muito bom que tivesse muita gente, mas essas muitas gentes e tivesse andando em linha com a palavra de Deus. Pelo menos estivessem sendo ensinadas, não acumuladas, mas ensinadas como deve ser, pela palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Porque Deus, Ele vê em mim e você, irmãos, aleluia, um representante dele aqui na terra. Já está cheio de dizer que a Bíblia diz que nós somos cooperadores com Ele. O apóstolo diz assim: olha, eu oro por vocês, porque eu vejo que vocês são cooperadores do Evangelho. Está lá em Filipenses. Vocês cooperam com o Evangelho. Vocês cooperam com aquilo que move o meu coração e a minha vida. Você entende? Era o desejo de Paulo que as igrejas andassem como ele andou. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo aquilo que vocês ouviram, que vocês viram, que vocês aprenderam de mim, isto praticai. Isto para isso quer dizer que ele trouxe para ele a responsabilidade de um modelo do Evangelho, de um representante legal de Cristo aqui na terra. Amém, irmãos? Agora, diga assim, pastor, é difícil fazer isso? Irmãos, não é difícil não, está nas suas mãos, está aqui, como foi mostrado pelo pastor João, está aqui o manual. Como disse Jesus, é só obedecer, não é? É só fazer o que Ele vos manda. Só, você pode ter uma vida normal, natural, mas você pode ter uma vida normal, espiritual. Eu sempre tenho dito aqui, irmãos, não é? Inclusive eu escrevi isso numa dissertação, não é? Eu escrevi, não é? uma dissertação, não sei se foi para um livro, acho que foi para um livro, e eu disse assim, ó, se você não tem uma vida espiritual sadia, você não tem um ministério sadio. Sem chance. É o que acontece por aí. Pessoas querem levar uma vida cristã do seu jeito, aí quer entrar no ministério, vai ser do seu jeito também, a bagunça vai ser a mesma. Vai bagunçar a vida dele, a vida das pessoas que estão ouvindo ele, ou ela. Não é a vontade de Deus para a igreja, isso. A vontade de Deus para a igreja dele é que sejamos sensatos. Veja esse primeiro versículo, versículo 10, como Paulo ele fala de uma forma aqui, não é? Consistente. Paulo era consistente, Paulo era efetivo, né? Não é? Era aquela consistência. Aleluia. Diz assim, versículo 10 diz assim, de 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente, olha essas palavras, irmãos, como prudente construtor. Aquilo que eu estava falando, aquele que construiu o prédio na rua do profeta Manuel, ele não foi prudente, não é? E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Mas observe que ele começa dizendo assim, segundo a graça. Temos que reconhecer que existe em mim e você uma graça para sermos cristãos em primeiro lugar. Existe uma graça para você ler a Bíblia. Porque naturalmente falando, é raro de 10 mil
pessoas não crentes, uma ou duas podem ler a Bíblia. Não é verdade? Estou fazendo um percentual aí. Ler, quando eu digo ler, não é ler um versículo não, porque a maioria está lá em cima da mesa, lá em cima de uma cristaleira, em cima de lá, as páginas ficam amareladas. Isso quer dizer que eles não leem, porque se lesse estava toda igualzinha. Mas diz assim, ó, mas para mim e para você, nós não podemos negar, existe uma graça para ler, para estudar, para meditar. E essa mesma graça disponível vai fazer com que você pratique aquilo que você está lendo, aquilo que você está aprendendo. Por isso, querida senhora, é importante você entender como você vai fazer. Porque aquele construtor negligente, ele não construiu da forma correta. Mas você pode construir da forma correta, porque existe uma graça para isso. Aquilo que está em nós 24 horas por dia. A graça, ela não vai sair de você e ficar feito ioiô aqui, né, entrando e saindo, não. Ela está em você. Agora, a diferença é como você está considerando essa presença na sua vida. Amém? Aleluia. E depois tem um pastor ainda, eu vou adiantar, amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro, ele estava falando, eu fiz isso. Agora outro, ou seja, o restante dos ouvintes, veja como você vai edificar. Eu fui prudente, e você está sendo prudente? E você está sendo prudente? Eu fui prudente, tanto que está aqui estabelecido, tanto que até hoje está em vigor o que ele plantou, o que ele fundamentou, porque são fundamentos. Paulo, ele é um dos apóstolos considerado fundador, com fundamento. Deixou para mim e para você, deixou para a igreja. Amém? Então ele foi prudente. Aleluia. Por quê? Ninguém pode lançar outro fundamento em cima desse que já foi estabelecido. Amém, irmãos? Não pode mais. Mas como estavam falando há pouco tempo atrás, pessoas querem colocar fundamentos na doutrina de Jesus Cristo, na palavra, mudar a palavra, e a Bíblia diz que você não pode mudar nem um tio, nem uma vírgula, nada. Não pode mudar nada, até porque não precisa. Aleluia. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual, quem é o fundamento? Diga Jesus Cristo. Não existe outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Amém, irmãos? E o próprio Jesus é a própria palavra. Aleluia. Ele é a própria palavra. Aleluia. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, ou seja, é coisa boa. Se alguém está fazendo de uma forma correta, ouro é coisa ruim? Não, ouro é um metal, não é, que tem valor, tem o seu valor, tanto que faz parte da balança comercial, não é? Não é verdade? Nobre. Observe que os outros não são tão nobres assim, mas o ouro, ele é nobre. O ouro faz parte. Você está entendendo, irmãos? Então aquilo que você está fazendo baseado na palavra de Deus, nos fundamentos estabelecidos por Jesus Cristo, você está sendo prudente. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, então, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Esses já começa a perder a qualidade. Observe que prata nunca vai ser igual a ouro. Não é verdade? Pedras preciosas também nunca vão ser igual a ouro. Nós estava lá em primeiro lugar. Madeira muito menos. Feno e palha muito menos. Então manifesta se tornará a obra de cada um. Elas vão serem provadas, a minha e a sua. E eu digo uma coisa para você, irmãos. Não espere ela ser provada quando Jesus voltar. É melhor você corrigir antes. É melhor você verificar que tipo de obra você está fazendo. Se for de palha, logo vai ser manifesto
e você é que vai ficar no prejuízo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Por mais que você projete, planeje, amanhã é outro dia e ele pertence ao Senhor. Então é melhor se programar hoje, agora. Aleluia. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Aleluia. Foi falado ontem aqui sobre revelação, não é? Aquilo que você está tendo como se você não conhecesse, mas existe o que? Uma ação naquilo que você está tomando conhecimento. Você tem que agir, não é? O Tiago diz que a obra, não é? A fé sem obras ela é morta. Então, para que a fé funcione na sua vida, você tem que agir, tem que haver uma ação correspondente para que ela funcione na minha e na sua vida. Porque só por você saber que ela existe, que é real, ela não vai funcionar. Você tem que colocar ela em movimento. Você tem que colocar ela, aleluia, para que haja resultado. Amém? Vamos andar aqui, vou ser rápido. Aleluia. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Toca o seu irmão e diz assim: meu irmão, já avaliou o tipo da sua obra? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 13:5, não é? 2 Coríntios 13:5 diz assim: olha, é melhor você começar, vou parafrasear, viu? É melhor você começar a descobrir se você realmente está andando na fé. É melhor você começar logo, não é, a entender se isso que você está praticando está em linha com a palavra. Eu estou parafraseando. Ele diz assim: olha, sabe por quê? Porque se você não tiver o discernimento que Jesus Cristo habita em vós, você está sendo reprovado. Você está reprovado, se você não tem esse discernimento. Então, se você, de fato e de direito, que você tem, será que você tem o discernimento? Então, examine-se, ele diz, examine-se, se você de fato está vivendo na fé, na palavra. Se a sua consciência está em linha com a palavra, se você tem a consciência que Jesus Cristo habita em vós. Se você não tem essa consciência, você está reprovado já. Diga para o seu irmão, diga assim: não é sério? Aleluia. Se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Amém? Se ela permanecer, então, ou seja, ela foi aprovada. Se não permanecer, ela foi reprovada. Amém? Mas o que Deus quer é que a nossa obra seja aprovada. Senão, não levantava homens e mulheres para estar ensinando a verdade. Se Deus não estivesse interessado na minha vida, na sua vida, Ele não levantava pessoas para nos estar orientando o que devemos fazer, como devemos fazer, para colhermos resultados positivos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Olha, ele diz assim: olha, a misericórdia de Deus é tão grande que ele será salvo. Mas também não tem galardão nenhum. Não tem recompensa nenhuma. Simplesmente salvou a sua vida. Como diz o apóstolo Paulo: olha, vamos ver se esses sujeitos que estão aqui bagunçando na igreja, eu quero ver, vou lançar ele fora, pelo menos para ver se salva a alma deles. E eu acho muito pouco só a salvação da alma, eu acho muito pouco, porque nós temos chance de acrescentar esses galardões. Temos chance sim, amém, irmãos?
Aleluia. Todavia, como que através do fogo, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe disso, não? Ele está chamando a atenção, minha e sua. Vocês não sabem, não, que vocês conduzem, vocês se locomovem, para onde vocês vão, Ele está em vós. Por isso Ele vê tudo e sabe tudo, porque Ele habita dentro de nós. Ele conhece o nosso coração, conhece nossa mente, sabe as intenções do nosso coração. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele sonda os corações e as mentes do homem. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Lembrando, lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele diz que você deve conservar com dignidade e de uma maneira irrepreensível a alma, o espírito e o corpo para o dia do Senhor. Porque é santuário de Deus o nosso corpo, então ele é sagrado. Pertence a Deus. Aleluia. A nossa vida não pertence mais a nós, nem a nossa alma, nem nosso espírito, nem nosso corpo, tudo pertence a Deus. Então tem que ser sagrado, consagrado a Deus, com dignidade, de uma forma irrepreensível. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, diga assim: ouvi uma palavra dessa numa segunda-feira de manhã, depois de um domingo à noite. Aleluia. Ainda estamos na conferência no mover do Espírito. Aleluia. Diga assim, é porque o meu Pai tem cuidado de mim. Ele me ama. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Quem ama, exorta. Quem ama, coloca para cima. Quem ama não pisa para acabar de matar, não. Quem ama, bate a poeira e levanta. Joga a poeira assim, ó, e diz: levante, você tem jeito. Você tem jeito. Existe mais chance para você. Você é importante. Aleluia. Quem ama faz isso. Quem ama não fica dando tapinha nas costas. É assim mesmo, rapaz. O cair é do homem, o levantar é de Deus. É não. Está escrito, mas não é para ser assim. Deus não quer que você caia, não. Deus quer que você permaneça em pé. Deus quer que você permaneça frutificando, dando fruto de justiça. Amém? Porque tem pessoas olhando para você, esperando por você, por uma palavra abençoada e ungida, o qual você já tem, o qual você é ungido. Você foi ungido, já foi ungido. Valorize isso. O apóstolo pode dizer assim: olha, segundo a graça que me foi dada, por isso que eu faço essas coisas. Eu não comprei, sigo na graça que já foi dada. Amém?